Olá, eu sou a Kalídia. Para esta semana, teremos uma novidade no Departamento Contábil sobre demonstrações contábeis. Foi criada a demonstração do valor adicionado, a DVA. Essa demonstração contábil apresenta o quanto de riqueza a empresa gerou e como esta riqueza foi distribuída aos sócios, empregados e governo. Diferente da DRE, que demonstra o resultado da empresa, lucro ou prejuízo. Então vamos conhecê-la? Em Contábil, Montagens, DVA, foi criado a estrutura da demonstração contábil. Para que você possa visualizar, basta clicar no ícone de Gerar a montagem da DVA. No meu caso, já foi gerado. Quando você clicar, toda essa estrutura da DVA será composta no seu sistema. Após realizar a geração da montagem da DVA, dentro de cada linha também você vai acessar o detalhamento da montagem da DVA, como por exemplo, custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos. Aqui você vai vincular todas as contas relacionadas a custo, como por exemplo, eu coloquei aqui como custo das mercadorias vendidas. Você também pode vir adicionar também a conta de custo dos serviços utilizados na prestação de serviços e o seu saldo. Normalmente vai ser o saldo a débito e salvar. E também o custo de produtos acabados. As contas que serão vinculadas na montagem da DVA serão as mesmas contas que foram relacionadas na DRE, em Contábil, Demonstração, DRE. Dentro da DRE, você tem todas as contas que foram utilizadas. Claro que você vai olhar conforme a sua movimentação. Se preferir, você também pode analisar dentro de Contábil, Demonstrações, Balancete. E dentro das contas de resultado, como o grupo 3, você pode vir vinculando, acessar filtro de status, como desmarcando a opção de lançamentos de encerramento, que você consegue visualizar o saldo de cada conta. E um detalhe ainda muito importante, no seu grupo de despesas e custos, pode acontecer que uma conta tipo de salários e adicionais no setor de comércio, no setor de indústria, no setor de administrativos ou até mesmo no setor de serviços, uma dessas contas, mesmo que seja com saldo de débito, pode haver lançamentos contábeis como crédito na conta. Por este motivo, na vinculação da montagem em Contábil, Montagem, DVA, dentro de acesso, por exemplo, de salários e adicionais, a conta de salários e adicionais no setor de comércio poderia ter a movimentação a crédito também. É necessário que você vincula ao saldo de débito e crédito, pois assim vai pegar o saldo da conta. Após realizar toda a parametrização das contas competente à demonstração de valor adicionado, em Contábil, Demonstrações, DVA, você terá a demonstração relacionada. A demonstração de valor adicionado é dividida em duas partes. A primeira parte é informar a riqueza gerada pela empresa. E a segunda parte é distribuir a riqueza gerada. Desta forma, o total da primeira parte, que é informar a riqueza gerada, tem que fechar exatamente com o total da segunda parte, a distribuição da riqueza gerada. Caso esteja diferente, basta conferir em Contábil, Montagem, DVA, acessar detalhamento de contas. Pode ser que alguma conta esteja com algum vínculo de tipo de saldo indevido, ou a mesma foi informada indevidamente, ou até mesmo deixou de vincular alguma conta que compõe a demonstração de valor adicionado. Ainda na montagem da DVA, temos aqui a linha 370, que é de lucros e prejuízos líquido do exercício, que será vinculada à conta 297, a conta de resultado do exercício, e também a linha 372, que é superávit e déficit, que será vinculada também à mesma conta 297 com tipo de saldo débito e crédito. Com uma observação:
Para as empresas que a tributação federal não seja entidades imunes e isentas, dentro da parte 2, exige o resultado líquido do exercício. Como essa empresa não é entidades imunes e isentas, vai aparecer a linha lucros ou prejuízos líquidos do exercício, com o seu saldo. Caso você esteja dentro de uma empresa que a sua tributação federal é entidades imunes e isentas, aparecerá na sua demonstração contábil a linha superávit e déficit, que compete às empresas de entidades imunes e isentas. Ainda no departamento contábil, foi reestruturada a demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a DLPA. Em contábil, montagem DLPA, estamos com uma estrutura mais completa. No caso de vocês, já existe uma estrutura realizada. Para que seja atualizado, é necessário que vocês preencham todas as linhas históricos que estejam faltando conforme o seu comando, se for movimento diário ou se for qualquer outro comando. É necessário que o histórico dividendos distribuídos, que é relacionado à distribuição de lucros, o mesmo esteja com a descrição de dividendos distribuídos. Caso você tenha descrição diferente, é necessário que você entre no registro e altere o histórico para dividendos distribuídos. Anteriormente, a parametrização para compor os saldos da DLPA era realizada diretamente no plano de contas, em contábil, cadastros, plano de contas. Dentro da conta contábil, na aba demonstrações, havia um ícone para você vincular tanto o tipo de saldo, quanto também o grupo da demonstração que seria vinculado. Agora, essa parametrização será realizada diretamente na montagem da DLPA. Em contábil, montagem DLPA. Na frente de cada histórico criado dentro da demonstração, existe o ícone de acessar o detalhamento da montagem da DLPA. Ao entrar nela, é nesse campo que você vai vincular todas as contas contábeis respectivas. Estamos com prejuízos no exercício. Neste caso, foi vinculado a conta contábil de prejuízos com saldo de débito e crédito, pois essa conta pode ter compensação de prejuízos na apuração de empresas de lucro real. E também foi vinculado à conta de prejuízos contábeis, neste caso somente com saldo a débito. Para incluir, basta acessar em Incluir um novo registro e informar a conta contábil e o seu tipo de saldo. Após realizar a parametrização de todas as contas contábeis que compõem a DLPA, em Contábil, Demonstrações, DLPA, você vai conferir todos os saldos que está, a partir do saldo inicial e toda a sua movimentação com o saldo final. Você pode perceber que todos os saldos vão fechar corretamente conforme o seu balancete ou o seu balanço. Se você analisar, o saldo inicial de 2.019.673,52 é mesmo o saldo inicial do meu patrimônio líquido dentro do grupo de resultados. Em seguida, todas as movimentações que foram realizadas nas contas contábeis que competem ao grupo de resultados serão demonstradas dentro da DLPA. Dentro da conta 180, foi realizado um prejuízo dentro de um trimestre e também foi realizado compensações. Em Contábil, Demonstrações, DLPA, está sendo demonstrada dentro dela aqui a diferença da movimentação que teve na conta. Em Contábil, Demonstrações, Balancete, nela temos informadas na conta 178, que é a conta de lucros, movimentação de lucros apurados, temos também movimentação de distribuição de lucros e também temos movimentações de transferências para a reserva de lucros. Toda essa movimentação é necessário ser demonstrada dentro da DLPA. Em Contábil, Demonstrações, DLPA, está sendo demonstrado o que você teve de resultado de lucro líquido, o que teve de reservas de lucros e o que teve de distribuição de lucros. Para essa vinculação ficar toda correta, é necessário algumas situações. Dentro de Contábil, Movimentações,
razão na conta 178, o lançamento contábil de distribuição de lucros é necessário que seja feito dentro de contábil, movimentações, distribuição de lucros. Desta forma, quando você realizar a distribuição de lucros dentro deste campo, já irá realizar o lançamento contábil e quando você tiver que entregar alguma obrigação acessória como ECF, como REINF, essa mesma informação já será gerada juntamente. Além disso, o lançamento contábil gerado através da distribuição de lucros, em contábil, movimentações, razão, ele já puxa um histórico padrão. Esse histórico padrão, ele vem do parâmetro global em preparar, parâmetros globais. Vamos buscar o parâmetro da distribuição de lucros. E nele está identificando o código do histórico que contabiliza a distribuição dos lucros. Foi informado o código 119, código de histórico que foi criado dentro de contábil, cadastros, históricos. Vamos buscar o histórico 119, entrar no código de histórico registrado, aba auditoria e esse código interno que é informado dentro do parâmetro global de código de histórico. Coincidentemente, é o mesmo código do código externo gerado do cadastro de histórico. Pode acontecer que esse código interno não seja o mesmo do código externo. Lembrando, parâmetro global de código de histórico, como também cadastro de evento, sempre vai informar o código interno dentro da aba auditoria. É necessário que respeite o lançamento contábil com o histórico informado dentro do parâmetro global 319, código de histórico contábil que contabiliza a distribuição de lucros para os sócios, pois dentro da conta 178, em contábil, movimentações, razão, na conta 178, pode existir outros lançamentos a débitos que não seja relacionado à distribuição de lucros, como, por exemplo, reserva de lucros. Para essa situação, como foi vinculado em contábil, montagens, DLPA, dividendos distribuídos, informei apenas a conta 178 a débito, mas para que ela não busque também o saldo relacionado à reserva de lucros dentro do campo dividendos distribuídos, precisamos que respeite o histórico contábil do parâmetro global 319, que é o código do histórico que contabiliza a distribuição de lucros para os sócios. Em contábil, demonstrações DLPA, o saldo relacionado a dividendos distribuídos no valor de 150 mil é referente ao saldo que está em contábil, movimentações, razão, dentro da conta 178 do lançamento contábil de distribuição de lucros, que foi gerado dentro do módulo de distribuição de lucros. Como vocês podem ver, além da movimentação a débito de distribuição de lucros, também foi gerada uma outra movimentação a débito na conta 178 para reservas de lucros. Para esta situação, em contábil, montagem, DLPA, dentro da linha reservas de lucros, acessar detalhamento da montagem da DLPA, foi vinculada a conta de reserva de lucros com o tipo de saldo a crédito. É no momento em que está acreditando a conta de reserva de lucros e debitando a conta 178, é que está sendo a movimentação da conta de resultado, a conta de lucros. Com isso, em contábil, demonstrações, DLPA, o saldo de reserva de lucros vai ser demonstrado conforme o lançamento contábil. O mesmo vai acontecer caso você tenha reservas de capital, reserva estatutária, reserva legal que esteja transferindo da conta 178 para a conta de uma dessas reservas. Também para esta semana foi criado a DMPS, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social. Essa demonstração é específica para as empresas cuja sua tributação federal seja entidades imunes ou entidades isentas. Então, em preparar tributação federal dentro da empresa corrente e a sua tributação federal for entidades imunes ou entidades isentas, em
contábil, montagem, você não vai mais visualizar a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, e sim a DMPS, demonstração das mutações do patrimônio social. E com isso, foi gerada uma estrutura específica para a DMPS com base nas descrições das empresas de entidades imunes e isentas. Então, quando você estiver dentro de uma empresa corrente e a sua tributação federal seja entidades imunes ou entidades isentas, vai aparecer para você a montagem da DMPS e vai ser necessário que você venha gerar montagem da DMPS para que a estrutura seja gerada para você. No caso, a minha já está gerada porque eu já fiz a parametrização. Quando você realizar a geração da montagem, é necessário que você entre dentro dos comandos em acessar detalhamento da montagem da DMPS, realizar toda a configuração das contas contábeis que fazem parte do patrimônio social. Lembrando que a DMPS é relacionada ao patrimônio social e não ao patrimônio líquido. Então, aqui no comando de saldo inicial fiz a vinculação e os demais comandos, como superávit, déficit, também vai ser realizada a sua vinculação conforme a sua movimentação. Então, é necessário fazer todas as vinculações das contas contábeis. Uma vez vinculada corretamente em contábil, demonstrações, a DMPS será calculada, trazida com seus devidos valores, puxando corretamente conforme a sua movimentação e a sua parametrização na montagem da DMPS. Como você pode ver, temos o saldo inicial em 2024 de R$ 195.552,68 em contábil, demonstrações, balancete. Vamos filtrar o grupo do patrimônio social, que no caso meu é o grupo 2.4, com saldo inicial de R$ 195.552,68 e com saldo atual em 31/12/2024, R$ 331.392,64. Em contábil, demonstrações DMPS, o meu saldo atual é de R$ 331.932,64. Para recordarmos, todas as empresas cuja sua tributação federal seja entidades imunes e isentas, teremos a demonstração das mutações do patrimônio social, a DMPS. E as demais empresas que as tributações sejam diferentes de entidades imunes ou entidades isentas, teremos a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a DMPL. É necessário realizar parametrizações em preparar, parâmetros globais, no parâmetro 18, que é o grupo total das contas do patrimônio líquido, ele está configurado para buscar o grupo do patrimônio líquido, mas para as empresas cuja tributação seja entidades imunes e entidades isentas, utilizamos o grupo de patrimônio social. Para isso, é necessário você adicionar uma nova linha, informar o grupo do patrimônio social, que no caso é 2.4. Para consultar o grupo do patrimônio social, você vai em Contábil, Cadastros, Plano de Contas e você vai localizar o patrimônio líquido social. É esse código que você vai informar no parâmetro 18. Em Preparar, Parâmetros globais, dentro do parâmetro, adicionar uma nova linha, colocar o código 2.4 e colocar a empresa corrente. Salvar. No parâmetro 462, iremos informar também o grupo das contas do capital social, que no caso será o patrimônio social. Então, lá em Contábil, Cadastros, Plano de Contas, vamos buscar o código 2.4.1. Você pode copiar e colar também. Então, dentro de Preparar, Parâmetros globais, dentro do parâmetro 462, adicionar uma nova linha, colar ou digitar e informar a empresa que seja de entidades imunes ou isenta.
Caso você tenha mais empresas com a tributação de entidades imunes e isenta, basta ir adicionando as mesmas dentro dos dois parâmetros. Como, por exemplo, vou adicionar uma segunda empresa com o mesmo grupo. No caso, é a empresa 408, que é uma empresa de entidades isentas. Vou salvar. No parâmetro 18, realizar a mesma parametrizações para outra empresa, 408. E salvar. Desta forma, a sua DMPS irá demonstrar todos os saldos corretamente. Dentro das demonstrações contábeis, como DVA, acessar relatórios, você tem a opção de exibir o relatório com ou sem o saldo anterior. Basta marcar o parâmetro de relatório para exibir o saldo anterior do exercício anterior. E também você tem a opção de exibir o termo de responsabilidade. Visualizar relatórios. E dentro do relatório você vai ter a coluna do saldo atual, que vai ser nessa coluna valor. E também você tem a coluna do saldo anterior, que compete ao exercício anterior. Além desse relatório, que você consegue visualizar também com saldo anterior, temos também o relatório de confronto com planos de contas. Ao visualizar o relatório, você conseguirá verificar quais as contas contábeis foram vinculadas para a demonstração contábil e qual tipo de saldo que ela está. O mesmo acontece para a DMPL. No caso, você vai acessar relatórios, você também tem a opção de gerar o relatório, exibir o saldo anterior, saldo do exercício anterior e também exibir o termo de responsabilidade, visualizar, e nele você tem a coluna anterior, que seria o saldo da DLPA vinculado, relacionado ao exercício anterior, e também o termo de responsabilidade conforme foi informado dentro da tributação federal. Em DLPA, acessar relatórios, você também conseguirá visualizar o relatório da DLPA com saldos anteriores e também com o termo de responsabilidade. Dentro da DFC, tanto do método direto, acessar relatórios, também conseguirá visualizar com o saldo anterior, saldo do exercício anterior, e com o termo de responsabilidade conforme vinculado. Também na DFC, tanto do método direto quanto do método indireto, também conseguirá ver o confronto das contas contábeis que foram vinculados. Isso também dentro da DMPL, temos o relatório de confrontos de plano de contas que conseguirá visualizar as contas contábeis vinculadas. Também dentro da DFC, método indireto, acessar relatórios, exibir saldo do exercício anterior, visualizar. Ao visualizar, você vai ter a coluna anterior e também o termo de responsabilidade. Ao mesmo tempo, terá o confronto de plano de contas para poder demonstrar quais são as contas vinculadas a cada demonstração. Dentro da DRE, também temos acessar relatório e conseguimos também selecionar a opção de demonstrar o saldo anterior. Apesar de estar apenas o parâmetro de relatório dentro do primeiro modelo, ao selecionar a opção de exibir saldo anterior ou exibir termos de responsabilidade, qualquer um dos modelos que você visualizar vai aparecer a coluna do saldo anterior e também o termo de responsabilidade vinculado. Onde esse termo é vinculado? Em preparar, tributação federal. Dentro da tributação federal, na aba Outros, você informa qual o termo de responsabilidade que cada empresa irá trabalhar. Em contábil, movimentações, diário, acessar relatórios, livro diário, foi criado o parâmetro global de exibir saldo das demonstrações contábeis. Nele, após você selecionar qual a demonstração que será demonstrado dentro do livro diário, ao visualizar dentro do livro diário,
Lá, após as demonstrações contábeis, temos o balanço patrimonial que já buscava o saldo do exercício anterior. Temos a demonstração de resultado do exercício, que agora está buscando o saldo anterior dentro do livro diário. Temos também a demonstração das multações do patrimônio líquido, que também está buscando a coluna do saldo anterior do exercício anterior. Temos também a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, que também está buscando a coluna do saldo anterior. E também temos a demonstração do valor adicionado, que também busca o saldo da coluna do exercício anterior. E, em seguida, temos a demonstração de fluxo de caixa, que também buscará o saldo da coluna anterior, que é referente ao exercício anterior.